E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí notícias do São Paulo, entrevista exclusiva com o André Silva. E eu quero que você comente aí, você acha que ele deve ser titular no lugar do Calleri? André Silva que vem entrando bem aí, comente aí, deixe sua opinião. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve. Dá essa força pra mim aí, não custa nada, deixa seu like, se inscreva no canal. A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, tragar minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar bastante sobre o André Silva, sobre o Calleri, sobre esse momento do São Paulo. E eu quero saber a sua opinião. Créditos, direitos autorais, estão deixando aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Acabei tomando um susto mesmo, porque eu tava com um olhar fixo pra lá. E quando ele veio em direção a mim e deu um carrinho, eu assustei um pouquinho, mas é da personalidade dele, né? Um cara muito intenso, vive bastante os momentos no futebol, então depois só foi pra dar risada mesmo. Dentre os atacantes do São Paulo, agora em 2024, o André Silva é o que precisa de menos tempo em campo para balançar a rede no Brasileirão. Já são 6 gols pro cara só no campeonato desse ano. Sigo trabalhando. Acho que esse último jogo foi a prova disso, daquilo que eu venho fazendo durante a semana, para poder, quando o professor solicitar ali a minha ajuda para poder entrar no jogo, eu conseguir dar o meu melhor. A disputa por uma vaguinha entre os titulares tem sido no mínimo intensa com o ídolo da torcida Jonathan Calleri. O camisa 9 não marca no Brasileirão desde agosto, na vitória por 1-0 para cima do Flamengo. Tem aquela disputa sadia, desde quando eu cheguei aqui foi um cara que me recebeu super bem, mas também acredito em meritocracia, então eu também sigo ali trabalhando para poder também cutucar ele, para ele ser também cada vez melhor. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico Luiz Ubeldia pediu calma em relação ao bom momento vivido pelo André. O treinador, inclusive, já disse publicamente que não gosta muito não de trocar o centroavante, posição que é hoje justamente do Calleri. Um jogador que ha tenido buenos jogos y que por ahí no juega siempre, es un rol que hay que saber asumirlo dentro del equipo. Porque os equipes grandes são assim. O que eu realmente acredito é no trabalho. Eu acredito que o meu trabalho ele vem sido falado dentro de campo, E eu, com base também no que o professor falou, acredito que agora saindo do banco para poder contribuir para a equipe quando eu entro, eu tenho feito bem, tenho feito o meu trabalho com bastante humildade, com bastante respeito. Quem tá feliz demais com essa vontade toda do André é a torcida do São Paulo, porque os gols dele podem ajudar o tricolor nessa reta final de Brasileirão. E aí, Bazejo, que Loucura, legal, hein, Garrafa? Louco, emocionante. Vai largar. Não, começa você, Bazejo. Não, eu ia falar que eu estava com o Zé Pais hoje fazendo essa entrevista com o André Silva, um jogador que tem sido muito importante para o São Paulo, O jogador que precisa de menos minutos para marcar um gol entre todos os jogadores do São Paulo. É um atleta que vem correspondendo sempre que é acionado pelo técnico Luiz Ubeldia. Foi contratado justamente para fazer esse papel de ser a sombra do Calleri, que até então não tinha um concorrente de posição, agora tem. E o Calleri, diga-se de passagem, não vem rendendo há muito tempo, vem jogando com o nome, porque em matéria de gols ele tem deixado a desejar. E o André Silva, pelo contrário, tem marcado gols constantemente sempre que entra em campo. Então, se a gente for analisar por esse lado, a gente começa a fazer o questionamento: será que o André Silva, nessa reta final de temporada, não merece uma chance como titular? Ou será que o Calleri, por todo o tamanho que ele tem no clube, por toda a idolatria, merece continuar sendo titular? Quem merece ser mesmo titular, não rendendo então? tanto? Quem? Eu acredito que o André Silva está merecendo uma chance como titular. Também não sei o acho. que o Garrafa pensa. Eu estou bem à vontade para falar do Calleri, porque eu sou fanzaço do Calleri e entendo que ele é um jogador, se não é um craque, longe de ser um craque, mas é um jogador que entrega, um jogador que na média do futebol brasileiro cabe nas principais equipes do país, Tem uma história, tem uma identificação com o São Paulo. Ele, quando precisa dar cara a tapa, como aconteceu nas eliminações recentes do São Paulo, até onde ele perdeu o pênalti, ele foi lá, deu a cara a tapa. O Calleri aparece, o Bacete pode me corrigir se eu estiver equivocado, se isso mudou, mas na minha época de setorista, não faz tanto tempo assim, o Calleri, ele muito parecia na zona mista quando o São Paulo estava na situação ruim, quando ele não estava bem no jogo. Quando ele ganhava, ele não aparecia, fazia gol, dificilmente ele aparecia. Mostra muita personalidade. Mas
mas está passando uma fase ruim, como acontece na vida de qualquer profissional, né? E principalmente jogador de bola. E o André tem demonstrado que tem capacidade para ajudar o São Paulo. Então é um processo natural, um pouquinho fica no banco. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Eu não vejo esse problema. Acho que ninguém pode ter cadeira cativa, principalmente no nível hoje que o futebol brasileiro se encontra. Total. Então, normal, não está bem o Caleri? Espera um pouquinho, né? Vem o André, tá tudo certo. Tá certo. Vou falar mais, porque tem uns números aí de Caleri em comparativo com outros atacantes do São Paulo no ano. Números do Caleri versus atacantes do elenco. Caleri, 50 jogos, 14 gols, 7 assistências. Luciano, 56 jogos, 17 gols, 2 assistências. Lucas, 46 jogos, 13 gols, 9 assistências. E o André Silva, 48 jogos, 18 gols, 3 assistências. Não é exatamente uma... 13 gols, né? Como? 13 gols, né? Você falou 18, né? 13 gols. Não preciso fazer meu óculos. Não, é 13 gols. Senão 13 isso é gols. muito... Já Verdade, é bom, mas seria demais, incrível, né? Verdade, 13 gols. Não é exatamente um ano espetacular do Caleri, Arnaldo. Não, longe disso. É que a reta final agora tá dura, hein? É, a reta final. O pós-Libertadores, eu acho que ele fez uma temporada muito linkada à Libertadores. A gente falou muito disso aqui. Ele foi o principal personagem da eliminação, né? Perdeu gol no Engenhão, perdeu gol no Morumbi, perdeu pênalti no Morumbi, não reagiu emocionalmente até agora a isso. Mas eu acho interessante esse quarteto aí, porque também mostra que o papel dele mudou, né, no time. A partir do momento, você poderia botar até um quinto elemento aí, que é o Ferreirinha, que tem bastante gol na temporada. O Zubeldia colocar 4 atacantes e mais o André como reserva sempre, ele conseguiu encaixar quase sempre 5 jogadores que marcam gols. Os números do André eu acho muito interessantes para um reserva, né? O cara tem 13 gols. Então é uma contratação boa. Ele é um jogador que dá... Aliás, contra o Botafogo sai do cruzamento do André o gol de cabeça do Caleri, né? E essa circunstância, como disse o Zubeldia, o Caleri vem jogando mais para o time do que o time para ele, né? Então, o São Paulo não tem hoje cruzadores, né? Os laterais não são exatamente caras que cruzam. A saída do Rato do time titular perde a bola parada do Rato para o Caleri, que era uma das principais coisas. O jogo do São Paulo, o que acontece? Crescem Lucas e Luciano e o Caleri cai, também pelo jeito do time jogar, né? E a gente percebe pelo estilo aí, o maior definidor desse elenco é o Luciano, não é o Caleri. O Luciano dá uma assistência praticamente nulo, porque ele é o jogador da última bola, embora ele não jogue de 9. Então o Caleri tem jogado também para viabilizar o Luciano, né? Mas é aquela coisa, eu acho que hoje ele tem uma concorrência que ele não tinha, que ainda é um cara que fica ali, o André Silva, comemora o gol com ele e tal, tem uma reverência, tal, não sei o que lá, né? Porque o Caleri tinha lá o Éder, o Pablo um tempo, o Galopo improvisado, o Juan. Hoje ele tem um jogador que é um cara que pode, não nessa temporada, na temporada seguinte ser, até porque desse quarteto todo ele é o mais jovem, mais vigoroso, que tem mais resistência. Mas não há discussão para ele entrar no lugar do Caleri hoje, time titular, certo? Não, eu acho que não. Eu acho que não ainda, a não ser que o Caleri sinalize. Eu acho que a tentativa do Zubeldia nessa última fase da temporada ainda é resgatá-lo, né? É colocá-lo... É porque ele não gosta de tirar o centroavante, ele fala sempre. E são jogadores de características diferentes, né? E o time está acostumado a jogar com uma referência que segure mais a bola no ataque, que é o Caleri. Só para ilustrar, depois do gol lá contra o Botafogo, então ele passa em branco: Corinthians, Vasco, Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense. São 5 jogos sem marcar. E se você pegar aquele gol do Botafogo, é o único gol nos últimos 12 jogos. O que pro Caleri eu acho que é muita coisa. Um gol em 12 jogos me parece... eu acho que a atuação dele contra o Corinthians foi a última atuação plena. Ele tem um lance simbólico, ninguém lembra disso, eu lembro. Primeiro, ele foi o responsável pela vitória contra o Corinthians.
Pela luta do pênalti, Em né? tudo. Pela luta do pênalti, pela briga com o André Ramalho. Ele bateu em todo mundo, apanhou de todo mundo. No meio do jogo, ele pega a bola e dá um bico para arquibancada. Quando o André faz o terceiro, ele estava pendurado. Tipo, é como se tivesse acabado a temporada para ele. Mas não, ainda faltava 3 meses, cara. Né? E aí, de lá para cá, é uma tentativa quase igual. Não é só pela falta de gol, sabe? É pelo semblante, pela energia. Que contra o Atlético Paranaense voltou um pouquinho. Acho que estava uma outra participação. Mas é curioso. Voltou um pouquinho. Acho que ele se entregou o máximo. A bola dele passou 2 vezes raspando. O André entrou na primeira caixa. Gol da vitória. Porque também é uma questão para o atacante, é uma questão de confiança, astral, E ele é um cara que se alimenta disso. De estar o tempo inteiro ele não é revigorado, técnico, ele não é um cara que tira o coelho da cartola. Então é uma situação complicada mesmo. Massa! O São Paulo não quer psicólogo, né, Massa? Não precisa... Eu quero que você comente aí a sua opinião, quero que você comente aí o que você acha. Você acha que realmente o André Silva merece vaga de titular do São Paulo? Ele que vem entrando bem e eu particularmente fiquei surpreso, cara. Um reserva ter 13 gols é realmente muita coisa. A gente nem lembra tanto assim dos gols do André Silva, né? A gente lembra de poucos gols, mas o cara já tem 13 gols. Se eu não me engano, um gol a menos que o Caleri, que tem 14, né? E ele é reserva. Porém, a gente tem que entender que o Caleri, mesmo sem marcar gols, ele ainda continua sendo muito importante para o São Paulo. A gente teve uma frase que, eu me lembro agora se foi o Arnaldo ou foi o Tirone que disse que o estilo de jogo do São Paulo não favorece o Caleri, mas o Caleri favorece o estilo do jogo do São Paulo. Essa é a frase que mais define essa situação. Por quê? Se a gente for parar para lembrar um pouco, o jogo São Paulo e Criciúma, o gol do Lisieiro, foi uma escorada do Caleri para o Lisieiro fazer o gol. São Paulo e Bahia, o segundo gol do São Paulo sai de uma bola um arremesso lateral, que o Caleri sai lá de dentro da grande área, vem fazer o pivô, dá a bola pro Lucas, que o Lucas dá no Luciano, dá o bate-rebate e a bola sobra pro Wellington Rato. O terceiro gol do São Paulo contra o Bahia, a bola vai lá no Wellington Rato no contra-ataque, o Caleri tá no meio, o Wellington Rato pode dar essa bola para ele, o Caleri faz o movimento contrário, faz o facão, arrastando os 2 jogadores do Bahia para fora do ângulo de visão, deixando o Lucas completamente só, o Wellington Rato rola a bola e o Lucas faz o gol. Então isso são coisas que às vezes o torcedor não percebe, que o Caleri ele é extremamente importante para a criação de jogadas do São Paulo. Seja ganhando uma bola, ou o próprio gol do São Paulo, o primeiro gol, se eu não me engano, do São Paulo contra o Corinthians, né? A jogada que o Caleri faz, sofre a falta, continua, e até sofreu o pênalti, é um cara realmente acima da média. Sabe, as jogadas do São Paulo passam pelo pé do Caleri, passam pela cabeça, pelo peito do Caleri. Quantas e quantas vezes o zagueirão estão lá, todo mundo apertado, aquela saída de bola horrorosa, o zagueiro joga a bola lá pro meio de campo, o Caleri briga, toma cotovelada, pancada, mata a bola, segura a bola, espera a saída de alguém e o São Paulo começa a criar uma jogada. Ninguém percebe isso. Sim, só o gol a gente tem que avaliar também. Tem muita gente que fala, o Lucas não tá jogando nada essa temporada. Pô, o Lucas, além de ter uma quantidade razoável de gols, o Lucas tem muitas assistências na temporada. Assistência, gente, também é importante. A assistência também gera gol. A assistência é como se fosse um gol. A assistência você dá o passe pro companheiro fazer o gol. Sabe? E o Caleri não recebe assistência. Qual foi a última bola que o Caleri recebeu com chance de finalizar de verdade? Tô falando de bate-rebate, não tô falando de brigar com o zagueiro, tô falando de bola para fazer o gol. De bola que você chega e empurra ela pra dentro, ou que você chega e tem a oportunidade de chutar pro gol. Aí tu vai ter aquele cara que fala, o jogo contra o Botafogo. Gente, tudo bem, a gente tem que raciocinar também. O jogo do Botafogo já deu, já passou. Eu tô falando de lá pra cá. Qual foi a bola que o Caleri tem pra finalizar? No jogo contra o Botafogo, o primeiro jogo ele perdeu um gol, mas no segundo ele teve 50% de aproveitamento. Perdeu o gol mais fácil e fez o gol mais difícil. Se a gente for colocar a contrapartida, por exemplo, um cara que eu não vou falar critico, mas que eu tenho
certa relutância é o Luciano. É o artilheiro do time na temporada, mas tem uma assistência. Ali, a gente viu ali nos números contando 2 assistências, mas não dá pra você contar aquele lance contra o jogo do Bahia como assistência, né, gente? O zagueiro chutou a bola no pé do Luciano e sobrou pro Wellington Rato. Aquele não é assistência. A assistência que o Lucas deu pro Luciano. A bola levantada na cabeça do Luciano, pro Luciano fazer o gol. Sabe qual foi a última assistência do Luciano? São Paulo e Bahia no primeiro turno. A bola que o Luciano deu pro Ferreirinha fazer gol. O Luciano tá mais de um turno sem dar uma assistência. E ninguém fala nada, porque ele faz gol. Porque alguém cria pra ele fazer gol. Porque o Caleri tá escorando bola pro Luciano fazer gol. Porque o Lucas tá criando jogada pro Luciano fazer gol. Porque o Wellington Rato tá criando jogada. Porque o Ferreirinha tá criando jogada pro Luciano fazer gol. Ninguém percebe isso, ninguém vê isso. Todo mundo só vê o gol do Luciano, não vê que criaram a bola pra ele. É o que eu vi falando aqui. Quando o time do São Paulo cria pro Luciano fazer gol, é perfeito, tá top. Mas quando o time precisa que o Luciano crie, a gente tá lascado. Porque o Luciano não cria nada. E a gente tem prova disso. O Caleri não tá fazendo gol, também é culpa do Luciano. Porque quem deveria dar assistência pro Caleri é o Luciano. Mas a gente tem mais um cara que cria jogadas. A gente tem o Lucas que cria jogada pro Luciano. A gente tem o Ferreirinha que cria jogada pro Luciano. A gente tem quem crie jogadas. E aqui não é uma crítica ao Luciano, é só uma crítica ao sistema de jogo. Eu, particularmente, eu prefiro que, você coloca Luciano Caleri, Luciano de segundo atacante, Luciano sem precisar criar nada, traga o Lucas pra ser esse 10, coloca 3 volantes ali atrás dele e vê o que dá. Porque o Caleri vai ter um cara do lado dele pra ajudar a finalizar. O Luciano não vai ter que criar, o Lucas vai estar jogando por dentro, sem precisar correr pra marcar, podendo ter liberdade de cair pelas 2 pontas. Isso seria algo interessante também de se ver. A minha maior crítica ao Luciano não é o Luciano segundo atacante, é o Luciano como meia. O Caleri precisa do Luciano, o time precisa que o Luciano crie jogadas. É o time que precisa, o Caleri precisa, o Lucas precisa. A gente não vê o Luciano criando nada, a gente vê o time criando pro Luciano. A gente vê o Caleri criando pro Luciano, o Caleri criando pra todo mundo. A melhor definição é que os comentaristas deram aí, o Arnaldo, se eu não me engano. O time do São Paulo não favorece o estilo do jogo do Caleri, mas o Caleri favorece o estilo de jogo do time do São Paulo. O Caleri, ele é importante, mas lógico, se o André Silva continuar fazendo gols, continuar entrando bem, não tem como deixar um cara desse de fora. Você vai perder em alguns aspectos, porque você não vai ter um cara pra brigar com o zagueiro, porque o André Silva não dá conta de fazer o que o Caleri faz, brigar com 1, 2 zagueiros e ganhar essa bola. Essa bola vai vir rifada de lá, vai bater no André Silva e voltar, porque ele não tem porte físico pra brigar com o zagueiro. O André Silva, ele é outra característica. O André Silva é um cara mais rápido, é um cara mais ágil, é o cara da tabela. Ele precisa dessa bola vir, essa bola vai vir, o André Silva é mais rápido, ele vai dominar ou dar o tapa rápido, ele vai devolver essa bola de primeira, devolver essa bola e se projetar. O Caleri não, o cara, ele é o cara que vai pisar na bola, fazer o pivô, vou esperar os caras virem para dar essa bola. São características diferentes. O André Silva também vai dar a oportunidade, vai dar a chance de alguém enfiar essa bola no ponto futuro. O André Silva, ele é mais rápido que o Caleri, então ele vai poder jogar ali no limite da linha de impedimento para ele correr na frente, receber o passe na frente, sair na cara do goleiro, poder fazer um facão, poder fazer uma infiltração, poder circular. São características diferentes. Mas, assim, a gente tem que entender que não é porque o Caleri não tá fazendo gol que ele não é importante. E é por isso que ele não sai do time. O Zubeldia vê isso. Que as jogadas dos gols do São Paulo sempre passam pelo pé do Caleri. Não é como se ele ficasse parado, sem receber bola, sem fazer nada o jogo todo. Você pode perceber, a maioria dos gols do São Paulo passam pelo pé do Caleri. Mas o André Silva não é um mau jogador, é um cara que, se continuar nessa pegada, merece sim, vai acabar tomando a titularidade, pelo menos para testar. É o que eu vivo falando para vocês, o Zubeldia tem que pelo menos testar. O São Paulo, com esses jogadores, com essa formação, para mim, chegou no teto de nível de atuação, não consegue entregar mais. Talvez com mudanças táticas ou com mudanças menos de peça, o São Paulo possa variar jogadas, variar estilo de jogo, e jogar mais do que vem jogando.
Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.